Olá, está começando mais um Café com Política, este programa, esse super bate-papo que está entrevistando os pré-candidatos a prefeito de Itapema. E, é claro, é sempre bom lembrar quem faz o Café com Política. Este videocast que faz parte do Lance Itapema, que está dentro deste grande grupo que é o Lance Notícias, que nasceu lá no oeste catarinense, lá em Xanxerê, e se expandiu pelo estado e chegou aqui no litoral. Então você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Vamos tomar um café e conversar muito sobre política. Hoje, recebendo aqui o pré-candidato a prefeito de Itapema pela União Brasil, o secretário de Saúde, Alexandre Santos. Seja bem-vindo, Alexandre. Bom, Débora, agradecer o espaço do Lance, né, a gente conversar um pouco sobre a cidade, debater algumas ideias, projetos para o futuro aí de todos nós. É claro, é sempre bom recebê-lo aqui, já é quase sócio do Lance, já é parceiro aqui, trazendo informações, né? A gente sempre abriu aqui as portas para a Secretaria de Saúde, para divulgar as ações da Secretaria. Então, para a gente aqui, você já é de casa, sinta-se em casa e vamos tomar um cafezinho, vamos conversar. Com toda certeza. Alexandre, antes da gente chegar, de fato, na pauta de política, vamos conversar um pouquinho sobre quem é o Alexandre, de onde veio o Alexandre. Porque muitas vezes as pessoas olham, né, e vê assim, o secretário de saúde, é pré-candidato a prefeito, mas quem é o Alexandre? No dia a dia, a gente acaba mostrando mais a parte da Secretaria de Saúde e acaba deixando a pessoa atrás dos holofotes. E quem que é o Alexandre de fato, né? O Alexandre, ele é filho de dois professores que se conheceram dentro de um colégio em Florianópolis. Nasci em Floripa. Ao longo de toda a minha trajetória ali, morei em São José e transitando em Floripa, sempre estudei lá. Então, uma das coisas que eu sinto sempre muito feliz em estar dentro das escolas aqui do município é porque eu me sinto em casa, eu me criei realmente dentro de um colégio, de uma escola. Eu me dava melhor com os professores do que com os meus colegas por esse fato. Então, meus pais sempre focaram muito. Meu pai, que é falecido, sempre disse que o que ele iria deixar de herança para mim seriam os estudos. Para mim e para o meu irmão. E foi isso realmente que ele fez. Me formei há quase 11 anos na UFSC, em odontologia. E agora, né, esse ano me formei em gestão pública também na Univale. Sou um cara muito família, sou um homem de muita fé. Cada passo que eu dou, quando eu abro meus olhos, quando eu vou fechar, sempre colocando nas mãos de Deus, cada passo que eu dou, entregando e confiando. Todos os finais de semana, todos os domingos, se for na casa da minha avó, tá quase toda a família reunida, tem aquele café, que nem propaganda de margarina e as pessoas, e todos lá reunidos, conversando como é que foi a semana, e a gente se encontrando. Então, esse é um pouco de mim. Né? Gosto de animais também. Olha que inusitado. Tenho minha cachorra, que é como cachorra? se fosse uma filha. Quer mandar um beijo para sua cachorra? Qual é o nome da sua cachorra? Do jeito que eles são espertos, daqui a pouco tem um celular na mão e assistindo. Mas esse sou eu, um cara muito família, um cara temente a Deus e de muito trabalho. E como é que o Alexandre chegou aqui em Itapema? Bom, em decorrência da odontologia, assim que eu me formei, eu fui buscar especialização, né? Como sempre, Deus, a gente projeta as coisas, mas quem decide é Ele. Então, eu me formei em ortodontia, depois de 3 anos de especialização, né, a colocação de aparelhos. Em decorrência disso, eu fui trabalhando em diversos consultórios na região, São José, Floripa, Palhoça, e tinha um consultório também aqui que eu ia fazer esse atendimento da parte de colocação e manutenção dos aparelhos ortodônticos. E aí foi onde, depois de algum tempo, a prefeita Nilza, acompanhei também o processo de eleição de 2016, que não foi nada fácil, tive junto ali do processo, acompanhando, levantando cedo, a falta de recursos, ela sempre com aquela energia inesgotável, indo para as ruas, visitando, e falava que a cada minuto perdido era um voto que ela estava perdendo, e venceu a eleição. E nesse meio tempo, precisava de uma pessoa para que coordenasse a parte de saúde bucal na Secretaria de Saúde. E aí foi onde ela fez o convite para mim. Eu pensei muito, porque a minha família, eu não venho de família política. Como a gente conversou há poucos instantes aqui, eu sabia quem eram os prefeitos de Florianópolis e São José, mas não sabia quem eram os vereadores. Eu não acompanhava de fato. Isso deu certa briga lá em casa.
Até hoje a minha mãe fala por que não volta pro consultório. E eu tive que largar o consultório também, né? Tentei conciliar, mas não consegui, porque eu saía... Na verdade, a gente sai da secretaria, o espaço físico, mas a secretaria ela não sai de nós hoje em dia. Tendo um WhatsApp que é 24 horas, o Instagram, o Facebook, das mais variadas formas, aonde a gente vai. Hoje de manhã cedo eu fui tomar um café, a atendente já sentou na mesa junto, deixou de atender os demais para conversar sobre a cidade, sobre a saúde. Então, às vezes está num coque, pegando uma maçã. Ô secretário, e a minha consulta? E a minha cirurgia? Né? Então, eu tive que acabar me desligando da odontologia, que é uma das paixões aí da minha vida, e quem sabe um dia eu volte a atuar. E foi dessa forma que eu entrei na Secretaria de Saúde. Então, cuidando da parte da saúde bucal em si. E depois recebeu, posteriormente... E aí as coisas foram evoluindo. Com o tempo, eu passei 2017 na saúde bucal e uma parte de 2018. Antes de mim, foram 3 secretários. Eu fui o 4º secretário na gestão da prefeita Nilza. E assumi começo de 2019. Então, o que aconteceu foi os próprios servidores efetivos do município dizendo, olha, tu tem perfil de ser secretário. Tu é um cara proativo, tu é resolutivo, tu vai atrás, tu faz acontecer. E nisso a gente foi acreditando. Né? Na época já da odontologia, eu também tive essa formação na UFSC. Eu fui a primeira turma que teve uma mudança de currículo em que eu peguei todas as pastas voltadas para o SUS. Então eu tive esse preparo ao longo de 5 anos dentro da Universidade Federal, em que eu aprendi a maioria dos fluxos, né, do Sistema Único de Saúde. Eu fiz estágio de unidade básica, eu frequentei os espaços públicos. Então isso me capacitou e me preparou para quando eu assumi ali, eu não deu aquele frio na barriga, né, porque a gente já tinha um conhecimento teórico. E com o apoio da equipe, a gente conseguiu montar uma boa equipe. Como eu falei, os servidores efetivos ali da secretaria do lado, apoiando, e vamos, e o caldo foi engrossando. E aí eu virei secretário de saúde, depois de 2 anos, não chega a 2 anos e meio aí, e hoje eu estou há 5 anos à frente dessa pasta, que não é fácil, que é todo dia um desafio, mas a gente ama o que faz. Eu já ia perguntar, porque... Ser secretário municipal já é um desafio, né? Para quem está em casa nos assistindo, para talvez não atue, né? Não conheça de perto como é a gestão pública, tudo que acontece é assinado pelo secretário, toda compra é assinada pelo secretário. Então ali é o teu CPF que está ali. Né? Antigamente não, né? Antigamente era na conta do prefeito, hoje em dia não. Cada secretário tem ali o seu CPF registrado e cada compra que é feita, então a responsabilidade é muito grande. Falando então dentro desse... Débora, só um gancho, assim, a secretaria ela ainda é mais específica nesse sentido, porque ela, diferente das outras secretarias, ela é um fundo municipal. Então aí mesmo que o CPF está mais atrelado do que nunca. O gestor, no caso hoje eu, né, é isso que tu falou. Cada compra, cada situação, cada encaminhamento é o meu CPF que está ali registrado para o resto da vida. Então essa é uma responsabilidade grande que a gente traz consigo. Perfeito. E dentro dessa responsabilidade, né, principalmente da Secretaria da Saúde, que é uma área estratégica, que é uma das áreas que mais necessitam, seja no município, no estado, né, na federação, é uma pasta que sempre está precisando. Eu digo sempre, a saúde parece que a gente sempre está enxugando gelo, né? Está sempre a correnteza passando e a gente querendo puxar com o rodo. É como se a correnteza fosse maior do que a gente. Verdade. Então, a saúde é esse desafio. Dentro desse contexto, como você avalia que seja hoje, na saúde de Itapema, o maior imbróglio, a maior dificuldade enfrentada pelo secretário? Bom, a maior questão, eu tenho algumas questões, né? E a maior delas é uma que a gente vai conseguir agora, começo de junho, inaugurar, que é o novo hospital. É uma cobrança que já vem de anos, né? Na verdade, eu diria 62 anos, que é o aniversário da nossa cidade, né? O tempo que nós temos aqui. E nós construímos agora um novo hospital, que vai ser inaugurado em breve, com a nova estrutura, onde a gente vai conseguir dar mais vazão, com mais centros cirúrgicos, com a maternidade. Né? Nas próximas semanas aí a gente vai ouvir, eu quero ouvir choro mesmo, mas é choro de vida, choro das crianças nascendo no nosso novo hospital, as pessoas sendo operadas, trazendo dignidade, trazendo qualidade de vida. Então, esse é um dos maiores desafios. E tem um outro que eu estou tentando vencer, mas é mais pessoal, que é o WhatsApp. Por incrível que pareça.
são tantas mensagens durante o dia, né? Eu tento ali tirando um tempo e outro, e as pessoas ligam e mandam interrogação, não responde, mas todos os dias eu chego em... Eu sei o que é isso. Mas todos os dias ali eu busco chegar em casa e, como eu falei, a gente sai da secretaria, mas a secretaria não sai de nós. Então eu busco estar dando atenção a todos ali que me mandam mensagem ao longo do dia para encaminhar da melhor maneira possível, responder, dar a atenção que cada um merece. Hoje, então, você elenca o hospital, concluiu o hospital como o maior desafio, mas também é o maior feito da gestão. Exatamente. É a maior obra do governo Nilza Simas, é a maior promessa de campanha dela, né, já desde a primeira. Tivemos diversos percalços, eu não acompanhei bem o início ali, mas a partir do momento que eu assumi, a gente teve que rever algumas situações, alguns fluxos, tivemos que fazer uma nova licitação para a construção em si da obra. As outras licitações de energia, de ar-condicionado, a parte externa, a parte de equipamentos, né? Agora o próprio contrato de gestão, os fluxos, a forma com que ele vai funcionar é bem desafiador. Então, é o que eu ia falar. Já tem um prazo para o hospital? Já. Qual é o prazo é a primeira semana de junho. Pronto, primeira semana de junho. Agora, manter essa estrutura. Quando a gente conversa sobre o novo hospital de Itapema, muitas pessoas aplaudem e muitas pessoas ficam temerosas. Por quê? O hospital, da estrutura e do tamanho... Eu visitei o hospital, tive a oportunidade, né, de juntos estarmos lá no hospital, conhecendo a estrutura. É um hospital grande, com estruturas complexas, que vai proporcionar para o povo de Itapema, de fato, um atendimento completo, né, com UTI. Então, mas manter esse hospital, o município manter esse hospital, quem entende de gestão pública sabe o quanto é desafiador. Uhum. Como vocês esperam e como vocês têm se articulado para que essa estrutura de fato atenda de maneira plena a população de Itapema? Bom, Débora, a gente já importantíssima pergunta, né? Já desde o começo do planejamento dele, a gente pensou de uma forma com que realmente fosse execuível, né? Não precisassem de recursos que o município não tivesse. Então hoje, por exemplo, a gente vai abrir ele custando mensalmente em torno de 2 milhões. Tá? E fazendo uma comparação rápida, hoje no Santo Antônio já é 1 milhão e 300. Então a gente vai ter que aportar mais 700 mil. E o que é esse mais 700 mil? Para que a gente tenha a parte de imagem, para que a gente tenha a maternidade e para que a gente tenha os 5 centros cirúrgicos em funcionamento. Tá? Então, e também, dentro desses 5 centros cirúrgicos aqui, a gente contabiliza cirurgias de emergência. Um cálculo, uma vesícula, um apendicite, que hoje a gente tem que fazer aquela cirurgia que chega ali no momento e que precisa ser feita. Tem que operar. E que hoje a gente deixa o paciente fica aguardando uma vaga no Ruth Cardoso, o paciente fica aguardando uma vaga para fazer uma tomografia. Então a gente vai conseguir fazer tudo isso. Né? E aí a pergunta que a gente sempre fala é: qual que é o preço da vida? Né? A vida ela não tem preço. E a gente, dentro dos recursos do Fundo Municipal de Saúde, a gente está trabalhando de uma forma que a gente está realocando. Então a gente vai conseguir, de forma satisfatória, pagar um valor mensal e ter um serviço de qualidade, sem prejudicar os demais serviços da saúde. Esse hospital tem uma expectativa de atender também outros pacientes da região. Há dentro deste planejamento algum diálogo com outras prefeituras para que haja talvez um consórcio ou alguma parceria para que Itapema não fique sobrecarregada, né, no pagamento, né, no sustento, digamos assim, deste hospital? Bom, municípios de Porto Belo e Bombinhas, principalmente, né, a Microsul aqui, a ideia é que a gente pegue e faça essa pactuação com eles. E como que é feito esse pagamento? Né? Existem recursos, por mais que sejam poucos, mas hoje Balneário recebe alguma coisa do Estado para atender Itapema. Então, da mesma forma, esses recursos, por exemplo, através do MAIH, que é uma autorização de internação hospitalar. Então, quando o paciente, a gente fechar e o paciente vier de Porto Belo e Bombinhas para nós aqui para uma cirurgia, por exemplo, o município ele vai estar recebendo esse repasse, ainda que não cubra todas as despesas do município, mas vai estar descobrindo, vai estar conseguindo pagar um cirurgião, por exemplo, a equipe anestésica, vai estar conseguindo equilibrar essas contas. Então a gente está nessa conversa já com os municípios e principalmente com o governo do estado, porque tem que ter essa mão do estado para nós, para ajudar a bancar, já que a gente vai também, a ideia, eu vejo esse hospital como um futuro hospital regional, né? Vendo as necessidades e a defasagem de leitos que tem do Marieta e do Ruth Cardoso,
Então, eu acredito que ao longo dos anos aí, o hospital ele vem atender a Microsul e quem sabe até futuramente aí uma parte ali de Camboriú. Tá, você que está nos assistindo aqui ao vivo pelo Facebook ou vai assistir posteriormente, fique com a gente está conversando aqui muito sobre política com o pré-candidato a prefeito de Itapema pela União Brasil, o secretário de Saúde, Alexandre Santos. Secretário, ainda falando sobre a pasta da saúde, um caso crítico aqui na região, acredito que em todo o Brasil, não é em Itapema, uma questão nacional, é o combate à dengue. A gente sabe que o poder público tem o seu dever de proporcionar, né, campanhas, ali fazer, talvez, passar com carro fumacê, proporcionar a vacina, por exemplo, mas também a população tem sua parcela neste combate à dengue, não só a dengue, mas ao mosquito Aedes, que transmite não só a dengue, mas a Zika vírus, chikungunya e a febre amarela. Como é que está essa situação aqui em Itapema? A gente sabe e recebe, né, muitas mensagens da população, principalmente com relação a testes rápidos. Como é que a Secretaria de Saúde tem atuado para atender a demanda da população? Essa é uma questão a nível nacional, né? A gente vê os noticiários, a gente vê que não é só no estado de Santa Catarina, é Paraná, é no norte, no nordeste, todas as regiões. Aqui não é diferente. Então a gente vem buscando aumentar, né, a quantidade de profissionais para conseguir atender essa demanda, né? Até vou dar em primeira mão aqui para vocês. Então, a expectativa para a UPA ser 24 horas, a gente assinou o contrato ontem, é para ser 15 de maio, para ela passar a ser 24 horas, tá? Então é mais um... Para tudo. Peraí, que está nos assistindo. Notícia em primeira mão aqui. Então, UPA, 24 horas, tão aguardada, foi assinado ontem o contrato. Então, explica para a gente de novo, secretário. A gente finalizou o processo de licitação, emitiu o contrato e a partir do momento em que a empresa assume, ela tem até 15 dias para... Quer dizer, a partir do momento que ela assina o contrato, ela tem até 15 dias para estar fazendo a gestão da UPA. E daí, a partir desse momento que a empresa assumir daqui a 15 dias, que é a metade do mês ali, ela vai passar a ser 24 horas. Já temos o nome da empresa? Já pode revelar ou ainda não? Já. A vencedora foi IMAS. Então, voltando ao nosso assunto aqui, então a UPA será 24 horas, mas a gente estava falando sobre dengue. Que daí isso aí também já vai ajudar, né? E com relação ao teste rápido, nosso trabalho é sempre muito pautado com relação ao Estado, tá? A gente segue as notas técnicas, o que o Ministério da Saúde e o Estado nos orienta. Porque em alguns momentos a gente já tentou, os outros anos, por exemplo, o município ele contratava o carro do famoso fumacê para passar. Né? E o Estado vinha, nós vamos falar com o Ministério Público, que isso não pode. Somente pode ser utilizado o inseticida que o Estado fornece. Então, essa é uma das situações em que nós não fizemos esse ano dessa forma. Nós aguardamos sempre a caminhonete que vem do Estado. Eles nos fornecem o produto e a caminhonete. E a mesma coisa é o teste rápido. O Estado ele diz para nós para não usarmos o teste rápido, para fazer a coleta devido à sua efetividade, né, do diagnóstico. Então, por isso, eu sei que tem algumas cidades vizinhas que estão fazendo, mas a gente está seguindo a orientação e recomendação do governo estadual, nesse sentido. Perfeito. E mesmo assim, Débora, a dengue ela não tem um remédio. Né? A cura dela é repouso, é medicação para sinais e sintomas, para dor, é um paracetamol, é medicação para baixar febre. Então, mesmo que tenha o mais importante do que tu ter um teste rápido é tu fazer o exame de sangue para saber a quantidade de plaquetas, porque é onde a dengue ela atinge. E nisso a gente está com os laboratórios, os médicos todos orientados em casos, né, suspeitos, em casos mais complicados, a fazerem essa coleta e estar acompanhando a quantidade de plaquetas do cidadão. Pronto, agora a gente encerra essa parte aqui em que a gente fala com o secretário de Saúde e agora a gente fala com o Alexandre, pré-candidato a prefeito de Itapema. Alexandre, fala um pouco para a gente hoje, como pré-candidato, qual é o maior problema que hoje tu enxerga dentro da gestão da cidade, ao seu ver? Bom, Débora, a gente acompanhou já desde 2016, desde 2017, quando se assumiu o governo, e existiram diversos problemas naquela época, né, que eram as filas extensas da saúde, a dificuldade e a falta de profissionais de medicamentos,
as estruturas das unidades básicas de saúde sucateadas, né? Uma simples chuva alagavam praticamente todas as unidades. A defasagem de vagas da educação, isso também era um quadro muito grave. E tudo isso foi sendo trabalhado ao longo dos anos. Até que se chegou, em torno de 2 anos atrás, que começou com a questão dos alagamentos na cidade. As chuvas que davam, o pessoal ali do Morretes, Praia Mar, próximo ao Rio da Fita, sabe muito bem do que eu estou falando. Mas eram as enchentes, as inundações. Ontem eu tive um curso com a Defesa Civil, eu sei a diferença agora entre enchente e inundação. As inundações que tinham naquela região ali. E tudo isso foi perdido. Então a prefeita veio e agiu com a questão do desassoreamento, a questão dos moles, né, para que não entrasse mais água na casa das pessoas, para que as pessoas tivessem dignidade. E de fato, esse ano, só um adendo aqui, com relação a, por exemplo, 2023, esse ano com as chuvas, a gente já teve aí alguns sinais de que realmente foi bem positiva essa iniciativa. Exatamente, gerou bons resultados, né? Antes, com as chuvas, as pessoas não dormiam em algumas regiões. As pessoas voltaram a dormir. Tivemos duas inundações, uma atrás da outra. Então, as pessoas estavam começando a apagar o fogão, o colchão novo, e aí perdiam tudo de novo, né? E todos esses foram pontos críticos que foram sendo atuados. E um dos principais gargalos hoje que eu vejo, em decorrência do desenvolvimento da cidade, que é uma cidade pujante, que centenas de entregas anualmente de prédios, é a questão da mobilidade. Então, esse é um ponto que vai ter que ser enfrentado de frente pelo próximo gestor, né? Houveram ações do governo atual que foram feitas, como, por exemplo, a Terceira Avenida, algumas outras ações que estão sendo executadas, como a ligação do Tabuleiro Várzea, a questão do trevo ali dos bombeiros, mas existe já um plano de circulação pronto, em que nele diz as etapas que devem ser cumpridas e o que deve ser feito, né? Como, por exemplo, alguns elevados por cima da BR, com a aprovação da NTT, a continuação das ligações interbairros do outro lado, né? Continuando o Tabuleiro Várzea, assim como também a continuação aqui da terceira e quarta da Terceira Avenida, aqui na minha praia, e o alargamento da orla, que é uma obra fundamental, né? Eu penso que é uma das principais obras da cidade, e eu falo isso também porque eu tenho uma grande proximidade com o prefeito Fabrício de Balneário, e a gente tem trocado muitas figurinhas de como que ele conseguiu tornar essa Balneário Camboriú pujante na parte turística. Seu consultor político, Fabrício? É um guru. Um guru? É a prefeita Nilza e o prefeito Fabrício, que vem me orientando aí nas etapas, nos processos, e como que ele transformou Balneário Camboriú na capital catarinense do turismo. Eu acho que a gente vai conseguir fazer grandes ações também com o alargamento da orla, que vai ajudar tanto na parte de mobilidade, mas também na parte turística da cidade. Então são questões de mobilidade, turismo, a questão de saneamento, também é outra questão importante nos próximos 4 anos. A saúde pública também, né? Exatamente, né? Essa quantidade de prédios. Antigamente as pessoas compravam os apartamentos para vir passar o verão, hoje elas vêm residir em Itapema, elas escolheram passar a sua vida aqui com a sua família na nossa cidade, e a gente precisa preservar um dos maiores tesouros da nossa cidade, que é a praia. Você é pai, Alexandre? Não. Não? Pretende ser pai? Além de pretendo pet? Além de ser pai de pet? Até o olho mareja, mas claro que eu pretendo. Sim. Mas assim, por que eu faço essa pergunta? Porque aqui em Itapema, quem é pai, né, quem tem filho que está nos assistindo, sabe que a gente precisa muitas vezes sair da cidade para ter esse lazer. Quando a gente quer ir ali para a praia no fim da tarde, infelizmente na orla a gente se depara com usuários de drogas, né? Quando a gente quer ir, por exemplo, para um parque municipal como o Parque da Capivara, das Capivaras, a gente encontra ali uma situação precária logo de frente, não dá nem vontade de entrar, né? A gente passa ali na frente, a gente não tem vontade, a gente que é pai e mãe, de entrar ali no Parque das Capivaras porque não atrai, não é atrativo. Uhum. Como você pensa e o que você planeja para atender essa necessidade, né, das famílias de Itapema? Bom, importantíssima pergunta essa, porque eu escuto muito rodando os bairros que as pessoas querem, né? E essa é uma das dúvidas que eles trazem para nós, que é a questão de parques, essa questão de recreação do município. Então, como eu falei já, a gente se espelhar em Balneário Camboriú, nas conversas que eu tenho com o prefeito Fabrício, de nós trazermos um investidor para dentro do município.
né? Eu, estando dentro da gestão pública, eu sei das dificuldades que é manter um parque da capivara, por exemplo. Então, por que que a gente não vai terceirizar e colocar na mão do privado para ele fazer essa gestão? Colocar na mão do privado o mirante para fazer essa gestão também. Em vez Ou uma parceria público-privada, né? Para que a gente também não Exatamente. perca esse domínio também, né? Do estado do município. Exatamente. E com essas questões, assim, né? A gente vê parques e mais parques indo para Balneário Camboriú. Então, a gente conversar com esse investidor e trazer ele para o nosso município. Nós temos que fazer ser atrativo para ele. E quem que não vai querer construir aqui no segundo metro quadrado mais valorizado do país, uma cidade linda como essa, com o litoral, o nosso litoral da Costa Esmeralda aqui, é um dos litorais mais lindos do nosso Brasil. Então a gente tem discurso e a gente já tem algumas conversas com essas pessoas para que eles venham e construam parques, para que a gente tenha onde levar os filhos, para onde a gente tenha onde levar a família, fazer um piquenique. Né? Eu me espelho Para muito que a gente traga o recurso para ficar aqui, secretário. O que é que eu Exatamente. penso bastante? A gente está levando, a gente que é daqui, está levando o nosso dinheiro para outra cidade. Por que não girar esse recurso aqui dentro da nossa cidade? Fazendo gerar cada vez mais emprego para a nossa cidade. Exatamente. Então, eu pergunto nessa perspectiva porque, assim como sou jornalista, mas também sou cidadã da cidade de Itapema e eu vejo muito potencial aqui. Então, o próximo gestor, eu espero que tenha essa visão também. Então, Débora, então acho que é esse misto, né? Eu acho que a gente tem que trazer, acho não, eu tenho certeza que a gente tem que trazer o investidor para o município e qualificar a mão de obra de turismo aqui na nossa cidade. A gente precisa ter uma cidade preparada, por exemplo, tu para em Gramado num posto de gasolina. O cara já, o frentista, ele já vai lá, ele já calibra o pneu, ele já pergunta se quer alguma informação, ele já lava o para-brisa, ele é simpático. Não que aqui não seja, né? Eu digo o contexto como Mas é um a todo. cultura do turismo. Mas é a gente virar essa né? chave para a cidade. Eu penso que chegou um ponto de Itapema que a gente precisa virar a chave na questão do turismo. Perfeito. Agora vamos encerrar essa etapa aqui. Vamos chegar na nossa etapa final da entrevista. Para falar um pouquinho agora de política, mas a política partidária. Alexandre, você protagonizou, está protagonizando, né, uma disputa ali pela liderança na pesquisa com a pesquisa eleitoral, não uma pesquisa divulgada, né, pela rádio aqui em nossa cidade. E, de fato, o seu nome apareceu em declínio, né? Teve uma queda ali na intenção de voto. Como você avalia essa pesquisa? Como você tem planejado e se estruturado para enfrentar essa campanha? Cada passo que a gente dá é sempre baseado no que nós escutamos das pessoas, é baseado em números, né? Eu tenho uma estratégia já bem alinhada, né? Os passos que eu dou, pensando sempre no coletivo, e eu tenho as minhas pesquisas internas que me norteiam, né? A questão ali da última pesquisa divulgada, alguns números ali que não batem com até mesmo as que o governo estavam fazendo de forma geral, e até mesmo a oposição, porque a gente tem acesso a todas as pesquisas. Então, eu vou estar fazendo aí nas próximas semanas uma pesquisa para ver, né, se realmente houve esse declínio, porque eu achei um declínio muito grande. Para outras, eu também, por isso eu Questão perguntei. de 1 ou 2 meses, mas isso a gente deixa a critério de, né, cada pesquisador aí, mas eu tenho o meu caminho traçado, o meu norte. Então, isso te impulsiona. Exatamente. Eu acho que o maior combustível que eu tenho são as pessoas. Onde a gente vai, como eu te falei, tu tá tomando um café, atendente sentar contigo, tu ir no mercado, as pessoas abrirem as portas das suas casas para nós e realmente as pessoas olham para nós com esperança. Né? Isso é muito bacana, é isso que nos dá combustível no dia a dia e forças aí para a gente seguir batendo perna pela cidade. Agora a gente tem ainda 2 perguntas para fazer que são mais capciosas com relação a possíveis parcerias. A gente sabe que houve isso, a prefeita Nilza fala abertamente quando a gente entrevista ela sobre que o grupo tinha ali um acordo e que esse acordo vai ser respeitado e que o melhor que estiver nas pesquisas no momento das convenções ali em julho é que será o nome que ela vai apoiar e o segundo do grupo seria o vice. Dentro dessa perspectiva da Nilza, aí ela acabou se filiando ao PL
como é que você recebeu essa filiação? Lógico que você estava lá, eu sei que você estava lá, mas como é que você avalia essa filiação dela ao PL, sendo que há pouco tempo o PL, as pessoas que faziam parte do PL ali fazem oposição ao governo. E há esse imbróglio ali dentro, né? Eu fiquei muito feliz, Débora, porque essa questão do PL, né? O próprio governador Jorginho algumas vezes fez o convite para mim. O próprio prefeito Fabrício me levou algumas frentes também na frente do governador Jorginho, fez o convite, mas por um entendimento ali eu achei melhor que fosse eu ficar no União Brasil pelas questões internas, né, que a gente sabe que o PL de Itapema está passando. Então eu preferi ficar fazendo meu trabalho aqui e a prefeita foi lá para o PL atendendo a um convite já do governador Jorginho, que já vem de bons e bons meses. Então eu recebi de maneira bem feliz mesmo a ida dela para o partido. Mas tu tá no União, tu entende? Isso. Você acha que essa ida para o PL dela foi um sinal de que eu já tenho o meu pré-candidato definido? Não, a Nilza, o passo que ela deu foi visando a Nilza 2026 para deputada estadual. Né? A gente sabe que hoje as pessoas, claro que tem muita questão da polarização, só que a gente vê também que as pessoas querem a pessoa em si, o candidato. Né? Claro que tem os dois extremos hoje, que é o PL e o PT, a gente sabe disso, não adianta escapar. Não estando nesses dois, as pessoas que estão no meio, as pessoas querem ouvir as propostas. Eu acho que muito mais importante do que qualquer dessa situação é a gente discutir a cidade, é pensar no coletivo, é ouvir as pessoas, é fazer um plano de governo que vai ser efetivo, né? Um plano de governo que a gente possa executar ele. Não simplesmente dizer que vai fazer 1001 obras e na hora de executar não tem recurso para isso, por exemplo. Mas caso se desenhe lá na frente o Xepa mantendo ali a liderança e você em segundo, mantendo essa chapa, é uma chapa que... É uma chapa viável. Sim. É uma chapa viável, o Xepa estando como prefeito e eu como vice e vice-versa. Agora, só para a gente finalizar essa parte aqui, uma outra pergunta que as pessoas questionam muito quando a gente fala de política. É viável ou não a campanha do Alexandre? Sempre chega esse questionamento aqui no lance. Será que ele pode ser candidato? Mas ele namora a filha da prefeita, ou é casado com a filha da prefeita, enfim. Há esse questionamento e falo, será mesmo que ele vai ser candidato? Como você recebe essas críticas sobre esse assunto? O que me preocupa nessa questão é ter candidatos usando isso como bandeira política. A gente tem rodado os bairros, a gente escuta alguns pré-candidatos dizendo por aí que eu não vou ser candidato por esse fato. Eu tenho um namoro, tenho uma expectativa futura. Isso juridicamente eu estou muito tranquilo, até porque quando eu assumi o ex-vereador, a Yagan, na época, ele fez uma denúncia no Ministério Público, que foi arquivado pelo promotor. Então, eu acho que a gente precisa discutir propostas e projetos e deixar essa parte pessoal, cada um com o seu. Porque dizem, porque tem dossiê. Mas vai ter dossiê para todo mundo. Todo mundo que pegar e for registrar sua candidatura ali em agosto, vai vir um dossiê, vai vir denúncia. E eu sei que vai vir essa para mim também. Só que eu tenho muita tranquilidade de dizer para todo mundo, para você que está aqui no lance acompanhando, que eu tenho um namoro, eu não tenho uma união estável e que você preste atenção nas propostas e nos projetos que cada um vai apresentar. A gente tem que pensar na nossa cidade. Então, alguns pedem o tempo querendo me atacar nesse sentido. E que bom que é isso que eles têm para falar, né? Que eu tenho um namoro, podiam dizer que eu sou corrupto, que eu sou desonesto, que eu diversas outras situações. Então eu fico muito tranquilo nesse sentido. Secretária... E passo segurança para as pessoas que nos apoiam, porque como eu falei, tem muito pré-candidato por aí rodando os bairros, rodando as casas, dizendo assim, não vem comigo porque o Alexandre não vai, porque ele namora a filha da prefeita. Só que eu sei, e o que o cidadão ele quer com o futuro da cidade? Ele quer a rua asfaltada. Ele quer o hospital pronto atendendo, ele quer vaga na creche. Posto e conseguir ser atendido. Exatamente. E o que isso tem a ver com o futuro da cidade, a minha vida pessoal? Então... Secretário, fico feliz por você ter aceitado o nosso convite aqui do Café com Política.
Deixo agora o microfone aberto para você fazer suas últimas considerações e já de antemão desejo sucesso na sua trajetória. Bom, agradecer ao Lance pelo convite, né? Sempre importante estar aqui com vocês, fico muito feliz, sempre muito bem recebido. Eu quero agradecer a cada um que tem me recebido nas suas casas, nos seus comércios, nas suas igrejas e me acolhendo, dando palavras de apoio. Esse é o principal combustível para eu seguir nessa caminhada. Então, hoje, realmente, eu venho somente agradecer ao Lance, agradecer a população que me recebe e tenho uma certeza que eu levo o meu trabalho muito a sério e estou buscando projetos e planos para o futuro da nossa cidade que são executáveis, que a gente vai ter recurso para fazer, para melhorar e trazer dignidade cada vez mais à população da nossa cidade e continuar fazendo com que Itapema ele brilhe no cenário nacional e internacional. Essa cidade que a gente ama e a cidade que merece estar sempre com os holofotes aí voltados para ela. Muito obrigada, secretário, por ter aceitado o convite, por este bate-papo. Espero que você volte mais vezes aqui, já deixo aí as portas abertas. Fique à vontade sempre que você quiser voltar e trazer notícias boas para a saúde de Itapema. Não, pode deixar. Obrigado, tá, Débora? Obrigado pela atenção, pela forma que tu conduziu. E parabenizar aí o Lance por estar se dispondo a conversar com os pré-candidatos a prefeito da nossa cidade, que é importantíssimo que o cidadão tenha as informações, né, necessárias aí para fazer uma boa escolha em outubro desse ano. Perfeito. Esse é o nosso lance, é conversar com os pré-candidatos, é trazer a política de forma clara, simples e objetiva para você que está nos assistindo. Você que está nos acompanhando até agora, muito obrigado pela sua audiência e continue muito bem informado acessando o nosso site www.lanceitapema.com.br.